Eu não sei quando é que tudo começou, mas tudo parece ter começado com um frade na Idade Média. Um senhor chamado Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham, ele era um frade inglês. E ele é a raiz filosófica medieval de um movimento que vai acontecer na Inglaterra muito tempo depois, no século 17, 18, que se chamará empirismo. O que é o empirismo? O empirismo é a corrente filosófica segundo a qual nós só podemos conhecer as coisas que são demonstráveis empiricamente. E você veja como isso, digamos assim, de alguma forma, é importantíssimo dentro do âmbito universitário. Isso é uma lei pétrea, férrea, de muitos cursos, de muitas faculdades universitárias. Ou seja, se você não pode levar para o laboratório, medir, pesar, se aquela é uma realidade que não é mensurável, então a minha ciência não irá considerá-la. Então você passa a sua vida inteira considerando somente aquilo que é empírico. Entendem a palavra empírico? Empírico quer dizer aquilo que pode ser experimentado. Empiria quer dizer isso, experiência em grego. Tá? Então, se eu posso palpar, se eu posso medir, se eu posso ver, se eu consigo uma máquina que capte aquelas ondas e então consiga exprimir isso em laboratório, mostrar concretamente, materialmente. Esse movimento, ele começou com um frade medieval. Olha como tudo começa, né? Dentro da igreja, as coisas boas e as coisas ruins, é um negócio assim impressionante. É impressionante como um fradezinho, um teólogo que vocês nunca ouviram falar, da Idade Média, mudou completamente o destino do Ocidente e do mundo inteiro, por consequência. Guilherme de Ockham. Ele colocou um princípio metodológico que é seguido à risca na maior parte das faculdades de vocês. O princípio metodológico é o seguinte: ensia non sunt multiplicanda sine necessitate. Em latim. Vamos para o português. É a chamada navalha de Ockham. O que é a navalha de Ockham? Navalha de Ockham quer dizer que você tem que pegar essa navalha e cortar as coisas. Dizer, as coisas não devem ser multiplicadas sem necessidade. Se você é capaz de explicar algo através de um princípio material, você não tem por que buscar outras explicações. Deixa eu dizer para vocês. Vamos ser bem concretos. Você olha para uma menina e tem vontade de ter relações sexuais com ela. Como é que você explica isso cientificamente? Bom, você tem hormônios, você tem seu instinto sexual, você tem a força dos hábitos contraídos, se você já teve várias relações sexuais, se você já foi com várias mulheres diferentes, aquilo é um hábito. Então, todas essas realidades são constatáveis, elas são empíricas, são realidades que você pode observar claramente, são realidades que você pode até medir, você pode tirar o sangue da pessoa e ver a quantidade de hormônios que ele tem no sangue. Né? Você é capaz de ver o funcionamento das glândulas, das células, dos órgãos genitais, etc. Você consegue mensurar as coisas. Você tem vontade de ter relações com aquela mulher. É por isso que você quer ter relações com ela, por essas razões. Hormônios, instinto sexual, força do hábito, alimentação, né? Existem alimentos que ajudam na elaboração daquilo que provoca o instinto sexual. Então, se você come castanhas, amendoim, etc., tudo aquilo tem zinco,
o zinco é importante para o desempenho sexual, então é por isso que todo mundo diz que amendoim é afrodisíaco e companhia limitada, né? Tudo isso, estou dando exemplos aqui, é evidente que eu estou falando de matérias que eu não sou especializado, eu não sou biólogo, né? Eu não sou médico, eu não sou químico, nada disso. Estou dando exemplos, esses exemplos valem quanto pesa, ou seja, é só um exemplo. Se você consegue explicar por que é que aquela pessoa quer ter relações sexuais com aquela mulher, a partir de princípios materiais, você não tem por que apelar para nada espiritualmente. Qual era o princípio da navalha de Occam? Entia non sunt multiplicanda sine necessitate. Os entes, as coisas não devem ser multiplicadas sem necessidade. Então, se você já tem explicação, acabou. Ora, se é assim, você nunca quer ter uma relação sexual por uma tentação demoníaca. Está entendendo? Não tem para que apelar para o diabo se os hormônios já explicam. Logo, o diabo não existe. Para que é que você vai apelar para uma realidade espiritual se você tem uma causa suficiente no mundo material? E assim você vai treinando a sua mente para viver somente no mundo material. Vou dar outro exemplo. Quem é que reza antes de comer aqui? Levanta a mão. Muito bem. Baixa a mão. Vamos aplicar a navalha de Occam com relação à sua oração. Como é que essa comida foi parar na sua mesa? Bom, foi parar na sua mesa porque você trabalhou. Se não foi você quem trabalhou, foi seu pai, sua mãe, alguém que te sustenta, que trabalhou. É porque você recebeu uma bolsa do governo? É porque você recebe o seu salário? É porque você roubou o banco? É porque você assaltou um supermercado? Mas alguma explicação natural tem para aquela comida estar na tua mesa, sim ou não? Muito bem. O que é que você tem que agradecer a Deus, ô otário? Está tudo explicado. As coisas não precisam ser multiplicadas sem necessidade. Você tem ali perfeitamente uma explicação empírica, lógica, racional, evidente para explicar como é que a comida chegou na sua mesa. Para que você está agradecendo a Deus? Agradeça a quem trabalhou para a comida estar na tua mesa. Agradeça a empregada que cozinhou. Agradeça o agricultor que plantou. Está entendendo? Agradeça a quem recebeu o salário para trazer a comida para você. O que você tem que agradecer a Deus? Deus não tem nada a ver com isso. Vejam, conforme a navalha de Occam, quando é que eu poderia apelar para uma intervenção divina? Eu só posso apelar para uma intervenção divina quando todas as explicações humanas possíveis se esgotaram. Então você vai na ciência, você vai na matemática, a matemática não explica aquilo, a biologia não explica, a medicina não explica, o direito não explica, a sociologia não explica, entendeu? Quando ninguém explicou o que aconteceu, quando não tem explicação para o que está acontecendo, então, aí você diz então, milagre, né? Aí quando você clama milagre, vem alguém que é histórico das ciências e diz o seguinte, mas veja, por exemplo, existem coisas que hoje a ciência explica e que antigamente eram tidas por milagre. Então quer dizer que o milagre não existe. O que existe por enquanto é a ignorância. O que existe por enquanto é o fato de que nós não somos capazes de explicar esses fenômenos, mas um dia a ciência poderá explicá-los. Está entendendo? Então, se é assim,
acabou o mundo espiritual. Estão entendendo como esse princípio metodológico, atenção, mas padre, por que esse frade, o cara era frade franciscano, como é que um frade faz uma coisa dessas? Mas, meu irmão, eu não estou dizendo que ele fez isso para fazer com que as pessoas fossem materialistas, eu só estou dizendo que este princípio que ele colocou, com boa vontade ou com má vontade, bem intencionado ou mal intencionado, que eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para dizer que Ockham está no inferno, está entendendo? Bem ou mal intencionado, esse frade abençoado criou um princípio que depois só criou confusão dentro da igreja. Eis aí o problema. Então, aqui que está a grande realidade. Se você pega a navalha de Ockham e você aplica esse princípio em tudo, você está fechado dentro do mundo material. Você se fechou dentro do mundo material. As causas não precisam ser multiplicadas sem necessidade. Se você pode explicar uma coisa materialmente, não tem por que apelar para esta coisa, para uma outra coisa espiritualmente. Então, dos dois exemplos que eu dei para você, o que é que eu dei? Eu dei primeiro um exemplo de uma tentação sexual realizada pelos demônios. E o segundo exemplo eu dei da nossa ação de graças na mesa. Dos dois exemplos, os dois exemplos são exemplos que, se você aplicar na navalha de Ockham, você claramente vai ficar trancado no mundo material. Ou seja, se você foi tentado sexualmente, a ciência é capaz perfeitamente de explicar por que você está sentindo atração sexual. Então, para que apelar para a intervenção demoníaca? Se você tem comida na sua mesa, a ciência é perfeitamente capaz de explicar como é que essa comida veio parar na sua mesa. Para que apelar para Deus e agradecer a Ele? Daí você vê que tem alguma coisa de errado nesse princípio metodológico. Existe algo de profundamente errado. Por quê? Porque se você for levar isto até o seu extremo, se você for levar isto até as últimas consequências, nós vamos ter que negar qualquer manifestação humana que esteja acima da animalidade